Olá, é com grande satisfação que nós começamos mais um estudo bíblico. Eu já li em torno de 250 mensagens do profeta desta era, William Marion Branham, que nós consideramos como Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, e considerado também o anjo de Apocalipse 10, verso 7. E eu sou um semi-analfabeto, nunca estudei teologia e só estudei as mensagens de William Marion Branham e a Bíblia. E tudo isso que eu tenho vos mostrado é tirado da Bíblia e das mensagens de William Marion Branham. Tudo que eu falo eu mostro nas Escrituras. E o ser humano, quando você fala da Bíblia para o ser humano, ele tem o costume de desacreditar naquilo que está escrito. E agora, quando o homem fala, eles creem no homem. O ser humano ele prefere crer no homem do que crer nas Escrituras. A Bíblia fala: maldito o homem que acredita no homem. Estevão, ele foi apedrejado. Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele citou as Escrituras. Estevão citou as Escrituras para aqueles fariseus e ele foi apedrejado até morrer. Outro dia, pouco tempo atrás, eu conversando com um homem, este certo homem disse para mim que leu a Bíblia não sei quantas vezes, leu, releu, do começo até o fim, de Gênesis a Apocalipse. E eu entrei em um assunto, falei em um assunto da Bíblia, então tá fácil então, se você sabe da Bíblia inteira, então nós vamos falar sobre a Bíblia então. E comecei a falar de um assunto que tinha na Bíblia, e este homem, ele se esquentou todo, a orelha dele esquentou, ele começou a suar e começou a ficar bravo comigo e a descredibilizar a Bíblia. Eu pensei comigo, mas como é que pode uma pessoa que leu a Bíblia tantas vezes e começar a desfazer daquela Bíblia mesma que ele leu? Será que há salvação para este homem? Então as coisas estão todas do avesso, tudo ao contrário. O homem, ele se escandaliza com as Escrituras, mas aquilo que o homem fala, ele não escandaliza. As pessoas adoraram muito mais a criatura do que o próprio Deus. Às vezes eu ouço assim muitas pessoas falando assim: é só Deus para prever o futuro. Sim, é só Deus para prever o futuro, irmão. Mas vou ler uma escritura aqui para vocês lerem, verem o que está escrito aqui. Se você disser para uma pessoa, tem pessoas que falam que consegue prever algo que pode acontecer. Tem muita gente que fala: não, isso não existe não. É só Deus pode prever o futuro. Mas vamos ler aqui Joel 2:28. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos
Vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fogo. Veja, José, ele preveu aqueles 7 anos de seca. Ah, mas isso aí foi para José. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então as pessoas se escandalizam com as escrituras. Pessoas não leem, ficam escandalizados, ficam chateados, nervosos. Irmão, tudo tem na Bíblia, irmão. Basta você procurar, basta você ler as escrituras. Muitas pessoas dizem, o homem está querendo ser Deus. O homem quer ser Deus. Ele fala que vai chover amanhã, que vai chover em outro dia. Quer saber mais do que Deus. Mas leia aqui, irmãos, o que está escrito em São João 10, a partir do verso 34. Veja que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? E eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Veja o que a Bíblia fala, vós sois deuses. O homem é um pequeno Deus, irmãos. Então, nós somos a semelhança de Deus, nós somos pequenos deuses. Não é possível. Vamos escandalizar com as escrituras? As pessoas se escandalizam com aquilo que é verdade. Mas aquilo que é mentira, as pessoas não se escandalizam. O ser humano está invertido. O ser humano está ao contrário. Se escandaliza com a Bíblia e acredita naquilo que o homem fala. Naquilo que o homem fala. Muitos se escandalizam com ciganas que leem a mão das pessoas. Eles se escandalizam. Não, isso não existe, não. Veja, irmãos, o que está escrito aqui. Vejam aqui. Ele sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. O que a cigana faz é aquilo que já está escrito, irmãos. A nossa vida está escrito em nós, na nossa mão, no nosso rosto. Moisés, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Nós somos lidos, sim. O nosso corpo fala. Muitas pessoas falam assim, eu sou crente. Eu sou crente. Mas você olha para a pessoa, você vê que não tem nada de crente ali. A nossa afeição, irmãos, ela fala. Não adianta você esconder. As pessoas estão vendo. Você vai passar por mentiroso, você vai passar por vergonha. Quando a gente está andando na rua, irmãos, você vê um usuário de droga,
Você vê que aquele usuário ali, no momento que você passa por ele, você não vê ele usando a droga ali. E você já bate o olho e você já sabe que ele é um morador de rua, que ele é um usuário. Por que isso acontece? Porque já está escrito na cara dele, está escrito do corpo dele, a maneira que ele anda. Nós somos epístolas lidas, irmãos. São Paulo fala, nós somos epístolas lidas por todos. Veja aqui o que está escrito. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Em muitas igrejas existe a carteirinha de membro de igreja. Para sair de uma igreja e chegar em outra igreja e mostra a carteirinha de membro. Veja aqui o que Paulo fala. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, se você for um cristão, aonde você for, as pessoas vão dizer que você é um cristão. Você não precisa nem carregar a Bíblia, as pessoas vão vir, vão olhar para você e vai falar assim, você é um cristão, né? Só olhando no seu rosto, só olhando a sua atitude. Nós somos epístolas lidas. Existe terapeutas. Aqui no Brasil as pessoas não entendem muito disso. Não conhecem nem o que é terapeuta. Existe o terapeuta corporal, que olha se a sua coluna está torta. O terapeuta que olha a íris do teu olho. Aí muitas pessoas falam, isso é macumba. Irmãos, a Bíblia fala, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Pela íris do olho, o terapeuta detecta doenças, se você tem doença ou não, o que você está passando, até a sua personalidade. Ele olha o seu olho. Isso é uma ciência, irmãos. Isso não é macumbaria. Isso não é terreiro. Eles simplesmente olham. Mas por que ninguém sabe disso? É porque a indústria farmacêutica não quer que as pessoas saibam disso. Querem implantar nas pessoas remédios químicos. E os terapeutas usam remédios naturais. Se usar remédio natural, vai curar a doença das pessoas. Então, as pessoas estão mal informadas. O terapeuta corporal, ele bate o olho em cima e embaixo. Se o seu corpo estiver torto, ele já fala, o seu corpo está torto. O senhor está com um problema no seu intestino. O senhor está com um problema nos rins. Só de observar o seu corpo. Por quê, irmãos? Porque o corpo fala. Fala. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, irmão, se você não é cristão, não adianta você falar que é cristão. As pessoas vão olhar para você e vão ver. Vai transmitir no seu rosto. Até um hino que você canta lá na igreja, quando você cantar aquele hino, as pessoas, se você estiver levando uma vida ruim, uma vida que não é digna de Deus, de Cristo, os irmãos lá embaixo vai ver tudinho, só olhando para o seu rosto. Ele vai ver a vida que você leva. Só de você cantar um hino, você não precisa falar nada. Aquele pastor, quando vai pregar, ele não precisa falar nada. Ele vai fazer uma pregação lá em cima, os irmãos lá embaixo vai ver a vida dele todinha. Só com a pregação dele, as pessoas sentem, vão sentir a vida que ele está levando. Muitos são desmascarados no altar. Porque aqueles irmãos que estão sentados no banco vai ver que ali não tem unção. E vai ver a vida daquela pessoa, vai ver a sua nudez. Pela pregação que prega, pelo hino que canta,
não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Então é a carta escrita. Então, é o que está escrito aqui em Jó. A nossa vida está realmente escrita na palma da nossa mão. Jó 37, verso 7. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Então está tudo escrito, irmãos. Tudo escrito. A Bíblia está escrita no céu, a nossa vida está escrita no nosso corpo, na nossa atitude. Quando Pedro estava esquentando fogo e conversando com aquelas pessoas, quando eles tinham apanhado Jesus, chegou uma certa pessoa e disse assim para Pedro: Pedro, você estava com Jesus. Ele fala: não conheço esse homem. A sua fala te denuncia. Por que muitos policiais, o policial ele conhece o bandido? Por que ele conhece o bandido? Por causa da sua maneira de falar. O policial já conhece o bandido. Veja a carta escrita aí. Olha a carta. Então, irmão, não adianta você mentir, falar que você é cristão. As pessoas vão ver quando você abrir a boca. Não tem como esconder. A sua fala vai te denunciar. Aquela piadinha de mau gosto. Aquela conversa atravessada. As pessoas notarão que você não é cristão. O seu corte de cabelo. A feição do seu rosto. A roupa que você está vestida. Sua própria atitude vai te desmentir. Sem ninguém falar nada, irmão. Ninguém precisa falar nada, ninguém precisa julgar, não. A própria atitude sua vai mostrar quem você é. Então, a polícia conhece. Bate o olho, conversa com a pessoa. Só da maneira da pessoa conversar, a maneira de andar, a polícia já vai com a cabeça de fora da viatura olhando. O andar da pessoa, o agir da pessoa. Eles passam encarando ali, pela íris do olho, pelo olho, pela feição. Ele já sabe quem é o bandido e quem não é bandido, quem é cidadão de bem, quem não é, só olhando no rosto, no corpo da pessoa. Você vai escandalizar, irmãos? Pergunte a um policial se isso é verdade ou não é. Então eu disse para um irmão da igreja, sobre terapeuta, para que ele pudesse fazer uma visita, fazer uma consulta, que é ótimo que eu tinha feito uma consulta. Ele diz: não, eu não acredito nisso não. Eu falei: irmão, então o senhor não acredita nem na Bíblia. A Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Pelo olho se conhece um homem. Como disse São Paulo, nós somos epístolas lidas por todos os homens. Por todos os homens. Então, nós chegamos a este ponto das pessoas não crerem mais nas Escrituras. Às vezes, irmãos, o povo do mundo, eles dão um show em nós, que conhecemos as Escrituras, lemos as Escrituras de cor. Os fariseus conheciam a Bíblia de cor e não conheceram Jesus. E o apóstolo São Pedro, que não tinha leitura nenhuma, conheceu Jesus. Aquela mulher do poço conheceu Jesus. Veja que tu és um profeta. E os fariseus, estudantes, falando que era Beelzebu. Ah, você é Beelzebu. Chamando Jesus Cristo de Beelzebu. Perdendo para a mulher no poço. As pessoas que mais conheceram Jesus foram as pessoas mais simples, que não tinham nenhum estudo, não tinham nenhum conhecimento, as pessoas mais simples
Deus está na simplicidade. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Continue nos ouvindo, dê o seu like, passe este vídeo aí para quem está necessitado de um estudo como este. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.